Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado e amado. Amados irmãos e irmãs, a nossa nutrição diária da Palavra de Deus para nós hoje, o Evangelho de Lucas, capítulo 24, e dos versículos do 13 ao 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para o povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, não estavam como que cegos e não reconheceram. Então Jesus perguntou: "Que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aconteceu nesses últimos dias." Ele perguntou: "Que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então, voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmavam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém ouviu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde ia Jesus, fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou e partiu e lhe distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu na frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, é um texto belíssimo, este texto dos discípulos de Emaús, porque relata um pouco daquilo dos últimos acontecimentos após a morte de Jesus. Quando Jesus foi condenado, foi crucificado, muitos dos discípulos se dispersaram, fugiram, com medo do que poderia acontecer com eles, de não saber as consequências, de acreditar no que as mulheres disseram, no que ouviram os discípulos falar, qual a decisão tomar. Aqueles acharam mais cômodo fugir, não enfrentar a situação. E ali eles partem para a próxima cidade. E às vezes também nós somos questionados sobre isso. Esse evangelho ele é provocativo, porque muitas vezes, diante das situações, das tomadas de decisões, é mais fácil fugir do que enfrentar a realidade, de que enfrentar, de fato, o perigo. Aqueles homens acharam mais fácil fugir. Até porque, como eles não tinham entendido e não tinham feito questão de entender, era mais cômodo fugir. Só que é essa fuga
que vai dar a oportunidade deles serem evangelizados. É ao longo do caminho, como Jesus fez ao longo de sua vida, né? Jesus foi ensinando os seus discípulos. Mais uma vez, Jesus aparece àqueles que estão ali fugindo e Jesus vai abrir os olhos daquele homem, vai ensinar novamente, né? Primeiro, Jesus quer saber do que eles estavam conversando. Depois, Jesus então pega a palavra deles para dizer exatamente, né, o que aconteceu. Vocês não conhecem as Escrituras? Será se tudo o que ele passou não estava escrito? Ele não deveria passar por tudo aquilo? E aí Jesus começa a narrar todo o escrito do Antigo Testamento. Para quê? Para que eles possam abrir os olhos e compreender que aquilo que aconteceu com Jesus era o que eles já sabiam. E era o que ia acontecer com o Messias. O que ia acontecer com aquele que ia ser enviado por Deus. Então esta é a mensagem que vai tocando, vai abrindo o coração daqueles homens, a vontade tão grande de estar com Jesus, que logo convidam Jesus para estar com eles. E aquele convite de estar com eles ali vai ser a confirmação, né, de tudo aquilo que Jesus já tinha ensinado ao longo do caminho. Jesus pega o pão, parte e entregue. Porque o grande ensinamento de Jesus para os discípulos era a partilha. E naquele momento os olhos se abriram e eles reconheceram que aquele homem, que logo também desapareceu, era Jesus que tinha ressuscitado. Aqueles que as mulheres tinham visto, aqueles que o discípulo tinha testemunhado. Eles agora se sentiram com coragem de voltar e dar testemunho. Eles não queriam mais fugir, mas eles queriam também, agora, não importava o que podia acontecer com eles. Eles não tinham mais como fugir, porque eles agora tinham vivido a experiência com o ressuscitado. Vamos deixar que ao longo do nosso caminho também, o ressuscitado venha até nós. Abram nossos olhos, abram nosso coração. E que, envolvidos por essa palavra, possamos ter coragem também de voltar para anunciar Jesus. Um bom dia e que Deus abençoe a todos.